Olá, queridos, estamos de volta e nós vamos dar continuidade com a nossa aula sobre a origem da teologia. E nós estamos aqui e vamos assim rápido, porque não temos assim muito tempo para trazer uma exposição mais ampla, mas o que nós vamos passar eu tenho certeza que vai clarear, vai ajudar você a se situar melhor no amplo e no campo da teologia. Então vamos fazer um resumo histórico aqui, e aí, como pressuposto e para entender melhor a necessidade e como a teologia chegou até a mim, até a você, até nossos dias de hoje, nós vamos observar que a teologia ela não chega sozinha, né? Ela não chega apenas com o seu conhecimento, ela vai chegar com a sua bagagem de informação, mas ela vai trazer consigo também aqueles que fazem parte dessa teologia. Ou seja, resumindo, sem os nossos antepassados, sem os nossos pais da igreja, né, sem a própria igreja primitiva, né, os defensores da fé, sem eles nós não poderíamos estar aqui hoje contando e falando um pouco sobre teologia, porque a teologia não traz consigo apenas o seu conhecimento, as suas verdades, o seu valor, não é? Na teoria e na prática, mas ela traz consigo também a própria vida daqueles que professaram essa teologia. Então, isso é importante. Eu trago como um pressuposto, uma introdução que precede a própria teologia, porque a teologia sem esses homens e mulheres de Deus não chegaria até a mim e até você hoje. Então, o primeiro período, né, porque a teologia ela vai vir como passagens, como períodos. Ela não se fecha apenas num período, num único cenário dentro da sua realidade. Não, ela vem como um processo. Afinal de contas, ela caminha, né? É a chegada da teologia. Ela não fica lá atrás, ela não se tornou arcaica no tempo, né? E nem mesmo a filosofia. Tanto uma quanto a outra são ciências renovadas, né? Em todo o tempo são ciências que tomaram o seu espaço e hoje tem o seu campo vasto de conhecimento, justamente porque elas acompanham o tempo e o espaço. Então, o primeiro período da teologia, chegando até nós, ela vai chegar, não é, no período primitivo. É um período, não é aquele período do homem das cavernas, não, tá? Quando a gente fala homem primitivo, a gente está falando do início da filosofia grega, do início do conhecimento, o período clássico, o período onde as informações e a busca sobre o conhecimento de Deus, ela está acesa, está a todo vapor. Então, no período primitivo, estamos falando do século V, tá certo? Ou podemos voltar um pouquinho até o século I, né? Nós podemos, então, dizer que a teologia, ela já está ali, né? Ela já está ali nesse período. Só que no período do século I, a igreja, né? Ela já tem a sua teologia, ela já tem os seus defensores, né, apologéticos, já tem aqueles que professam a sua fé teológica, já tem a filosofia cristã em pauta, tá certo? Já tudo está assim como que preparado, a teologia já existe. Nós acabamos de falar que no início, né, ela se tornou, ela surgiu como uma filosofia grega, né, dentro do seu conceito teológico grego, mas também ela surgiu como uma filosofia cristã, tá certo? Para os dias de hoje, ainda hoje, e também como uma teologia cristã, tá certo? Ela surgiu aí. E nesse caminhar, nesse desenrolar, nesse desenvolver teológico, no primeiro século, ela teve o seu espaço e o seu campo de estudo também.
Mas aí nós vamos entender que no primeiro século o espaço para a teologia ela não foi tão grande tanto quanto vamos ver mais adiante. Por quê? Porque no primeiro século a igreja ela foi muito perseguida. A igreja tinha suas perseguições, o Império Romano perseguia a igreja de uma forma voraz, né? E então qual era a opção, qual era o passo a dar agora diante de tanta perseguição? Era ficar de quarentena, né? Os apóstolos, os apologistas, né? Podemos dizer assim, que são os defensores da fé, os homens de Deus que tinha consigo essa teologia, né? Como defesa da fé, né? Eles vão agora ficar de quarentena, e nesse período em que eles ficam de quarentena, o que é que eles vão fazer? Eles vão abordar dogmas, conceitos, doutrinas que vão defender a fé cristã. Eles vão conceituar os dogmas da igreja no sentido de defender a fé cristã. Então, nesse período é o período que podemos chamar de período dos apologetas, né? Ou apologistas, que são os patrísticos, né? A patrística, os primeiros pais da fé, ok? E em segundo plano, ou segundo período, nós temos a Idade Média, né? No século VII, né? 700 anos depois, nós vamos encontrar que as doutrinas elas começaram a serem sistematizadas, né? Já é um período também do surgimento da escolástica. Creio que você sabe o que eu estou falando. Era o período educacional da filosofia grega, mas é claro também que existia ali já a filosofia cristã. Então a teologia ela começou a desenvolver, a sistematizar, né? Porque a teologia sistemática ela vai sistematizar, ela vai trabalhar com o fim de conservar, de preservar as doutrinas, as máximas da igreja, que são os princípios de vida cristã, tá certo? Então é um período onde vai existir dois objetos de estudo. Vai existir a razão em pauta, mas vai existir também a fé que está em pauta. Tanto uma quanto a outra vai surgir com muita força nesse período que podemos chamar de Idade Média, onde também surge a escolástica, né? E aí, quando falamos de escolástica, não tem como lembrar de Aristóteles e dos filósofos Platão, Sócrates, né? Onde o mesmo dividiu o período clássico em 3 períodos, né? Pré-socrático, período socrático e pós-socrático. Acredito que você tenha visto ou ouvido pelo menos a respeito desse assunto, vamos dizer assim. E aí vem o terceiro período, que é o período da Reforma, né? O período da Reforma é cheio de controvérsia, de disputas religiosas, disputas de conceitos ideológicos, não só de uma filosofia cristã, mas de uma filosofia grega também, né? Vai surgir muita controvérsia de opiniões, vai surgir muitas doutrinas que contraria a fé cristã. Inclusive, os conceitos de Aristóteles na Idade Média também vai surgir com muita força, porque eles vão defender as teses da natureza, o conceito de um Deus que criou todas as coisas, mas não tem nenhum relacionamento com ela. Vai partir daí. Então esse período da Reforma é um período também que vai surgir muitas linhas teológicas, muitas correntes teológicas, ok? Então é nesse período, no período
das trevas, ou o período conhecido como período da Reforma, que vai surgir muitas divisões teológicas, mesmo dentro do conceito cristão. A própria igreja, ela vai se dividir lá na frente. A própria igreja de Martinho Lutero, que vai ser conhecida como a igreja de Lutero, igreja da Reforma, né? Ou igreja luterana mais na frente, ela vai ter as suas divisões luteranas e vai ter muitas rachaduras. Então, as rachaduras que existem hoje no meio cristão não é de hoje, já vem de antes. Então, o período da Reforma foi um período de muita liberdade religiosa no que diz respeito às ideias da teologia, ou conceitos a respeito da pessoa e do ser de Deus. No período, no quarto período, né, podemos chamar de período confessional. Esse período parte do século XII ao século XVII, ao século XVIII, né? Podemos adiantar até o século XIX também, né? Foi o surgimento de grandes sistemas teológicos. E aí você vai perceber que o surgimento de muitos conhecimentos teológicos vai surgir em meio à escolástica, ao período aristotélico, que podemos chamar de uma filosofia aristotélica, né? E vai surgir trazendo muitas influências no que diz respeito à crença sobre Deus, no aspecto de um Deus de um conhecimento, melhor falando, que vai conduzir você a Deus, e não de um conhecimento que faz com que Deus venha a você. Ou seja, nesse período de confessionalismo, nós vamos ter duas teses aqui. A primeira tese, ou embasamento teológico, é dos gregos. Eles vão confinar, eles vão autentificar que o conhecimento, que a existência de Deus, ela é atribuída, não é, ao homem que busca o conhecimento de Deus. Ou seja, a filosofia grega vai atribuir que o homem, ele vai a Deus, que o homem é conduzido a Deus através desse conhecimento. E através do conhecimento, né, do qual eles vão embasar no logos, não é? Do logos da filosofia grega, e a razão. Dentro dessa racionalidade, eles vão conseguir conhecer a Deus. Já uma outra confissão de fé já muda um pouco, porque a outra confissão de fé, o outro lado da moeda, como podemos chamar, vai dizer que não é o homem que conhece Deus, ou seja, o homem por si não consegue, mesmo com o conhecimento dele, conhecer a Deus. Deus é que vem e que se revela ao homem. É Deus que se revela ao homem e não o homem se revela a Deus. No seu conhecimento isso é impossível. Então nós temos aqui essas duas confissões de fé. No quinto período, que podemos chamar de período moderno, nós vamos ver aí muitas linhas teológicas, não é? A linha da teologia racionalista, a linha da teologia reformada, a linha da teologia armeniana, porque tanto a teologia cristã como a teologia grega, ela vai ter a sua força, vai crescer de uma forma avantajadora, né? E nós vamos ver que vamos ter muitas linhas de pensamento dentro da escolástica, porque esse período moderno é o período do crescimento do conhecimento. O conhecimento se desenvolve de forma alastrador, e vamos ter aqui não apenas um conhecimento
teológico, mas um conhecimento de linha empírica, um conhecimento de linha teológica, um conhecimento de linha humanista também, porque tem a teologia humanista, a teologia liberal vai ressurgir também nesse período, no período moderno, e muitas outras linhas de teologia. Então, se formos concluir nesse desfecho da chegada da teologia, nós vamos observar que nós temos como princípio lógico dos fatos que a filosofia, né, grega, ela vai colocar como uma teologia sobre os seus deuses pagãos a busca do conhecimento para a revelação de Deus. E a teologia cristã, como linha de pensamento, filosofia cristã, ela vai arrogar e ter como base da sua teologia que é o homem, é Deus, melhor falando, que se revela ao homem, não o homem a Deus, certo? Então nós vamos ter aqui alguns pontos de como podemos conferir a chegada da teologia até o momento presente. Então, do ponto de vista filosófico, a teologia chegou até nós através dos porquês da vida, do homem buscar saber quem é Deus, né? Do homem buscar saber, conhecer a Deus através não só do objeto de estudo da razão, mas do objeto de estudo da fé, do homem buscar a Deus através de um conhecimento empírico, que é através da natureza, vai chegar até nós através do despertar do saber. O homem vai buscar saber, conhecer mais sobre Deus, e dentro desse conceito, desse ponto de vista filosófico, nós temos a chegada da teologia no seu contexto histórico. Do ponto de vista do primeiro século, nós vamos observar que quando Jesus ele chega, não é, como enviado de Deus, a teologia já existe ali através de algumas classes religiosas. A exemplo dos fariseus, nós temos a classe dos fariseus, nós temos a classe dos saduceus, nós temos a classe helenística, porque é uma classe grega territorial dos judeus. Existe a classe que é a classe pagã, helenística. Nós temos a classe dos essênios também, porque são judeus, mas judeus que viviam apenas distante dessa comunidade judaica, apenas com a função de compilar textos sagrados. Então, na verdade, essa teologia do primeiro século, ela não começa dentro das portas de Jerusalém. Ela começa fora das portas de Jerusalém, quando Israel é tomado como prisioneiro pelos babilônicos no exílio, né? Eles ficam sem o templo, eles ficam sem a Torá, mas existe um grupo de judeus que começam agora, a exemplo do escriba Esdras, que é o autor, né, que foi o autor da construção das sinagogas dentro de Jerusalém, e lá no exílio também foi quem construiu a primeira sinagoga lá no exílio. E com essa construção, eles fizeram com o objetivo único de estudar e especular a Torá, e dos 10 mandamentos que eles tinham guardado com eles, porque os judeus decoravam, eles memorizavam a Torá, até porque isso era uma lei dos judeus, a lei canônica, a lei dos judeus, né? Ligado ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Era exigido que eles guardassem em seus corações e em suas mentes a lei. Então, com os 10 mandamentos apenas em suas mentes, eles foram elaborar outras leis com o intuito de conservar, de preservar a lei do Senhor. E isso era uma forma de zelo, mas
era um zelo extremista, de forma que você conhece já quem eram os fariseus. Então essa classe religiosa, ela foi construída lá no exílio, quando chegaram, né, em meio ao Império Romano, eles ainda não eram independentes. Então Jesus encontrou a teologia em pauta na vida e na classe de muitos religiosos que ali existiam. Então nós vamos observar que a teologia, ela chega no primeiro século diante de uma controvérsia de ideologias, não é? Porque havia ali uma politicagem religiosa, não é? A morte de Jesus, ela tem um contexto político. Nós não vamos entrar nesse mérito para terminarmos aqui a nossa aula. Então, chegando no período onde predominava a filosofia grega, e aí você vai observar que a filosofia grega, ela já está em pauta no primeiro século e vai trazer consigo muitas das filosofias de Sócrates, de Aristóteles, de Platão. Então esse sistema de filosofia para si traz a razão humana e vai argumentar sobre Deus de muitas formas. Você vai observar que o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele vai se deparar com alguns filósofos, né? E ele vai confrontar esse pessoal, mostrando que a criação, ela não é algo superior ao Criador. Os filósofos tentam desconstruir essa teologia de Paulo, mas Paulo vai refutar ele. E olha que os filósofos vão usar uma ciência chamada antropologia, eles vão usar a cosmologia, eles vão usar a fisiologia, eles vão usar a filosofia, mas Paulo, com muita prudência, teologicamente, vai confrontar a luz da filosofia cristã e mostrar a eles que a criação, ela tem a sua força em si, mas ela é dominada, governada por um Criador. Então, nesse período, não é, a teologia, ela vai se aproximando mais. Chega o período da Idade Média, podemos chamar de Idade Clássica, é o período da Igreja Católica, onde vai cobrar tudo e a todos. Podemos chamar de período das trevas. É o período que ficou conhecido como o período das indulgências, né? Aquele falso ensino onde Martinho Lutero, muito tempo depois, cansado de ver aquela corrupção eclesiástica, podemos chamar assim, ele é usado por Deus para trazer a reforma à igreja. E ele, antes de colocar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele vai colocar 97 teses que antecede as 95, não é? Contrariando os dogmas da Igreja Católica. E aí nós vamos observar que existe um contexto aí. Alguns vão dizer que ele não apregoou na porta aquelas 95 teses, foi uma carta que foi enviada. Existe um contexto aí, mas não vamos tratar disso agora. Eu quero apenas que você entenda como a teologia, ela vai se aproximando e vai se aproximando de forma abrangente. Então, nesse período clássico, o período das trevas, período da Idade Média, nós vamos observar que o objetivo de Martinho Lutero era restaurar a teologia cristã, ou a reforma, fazer uma reforma da filosofia cristã. Pensadores da escolástica foram surgindo, como Alberto Magnus, Scott, Tomás de Aquino, Abelardo também, e muitos outros. Então, dentro desse pressuposto, vai surgindo aí as igrejas protestantes. E é bom lembrar que houve oposição ao catolicismo, que eram os proselitistas. Isso aí é uma contra-reforma, você já deve conhecer a história.
Nessa contra-reforma foi levantado os jesuítas para ir de encontro à teologia dos cristãos da igreja primitiva. E aí surgiu, nesse meio tempo, um grupo de cristãos chamado Valdo, denominado de valdenses. Eles rejeitaram um certo dogma da Igreja Católica, que era o batismo para crianças. Os valdenses, eles rejeitaram esse conceito e reformaram isso aí. Eles trouxeram uma teologia reformada no que diz respeito a não batizar as crianças. E a isso receberam o nome de anabatistas, né? Aqueles que se batizam de novo, ou um novo batismo, ok? Os anabatistas defendiam a autoridade suprema das Escrituras. Já a Igreja Católica, no período das trevas, século XVI, XVII, eles diziam que a autoridade máxima não era as Escrituras, era a Igreja. E isso era uma oposição aos dogmas da Igreja cristã. Okay? Surgiram daí, nesse período, várias correntes filosóficas e teológicas também. A exemplo, a respeito da salvação, né? É um assunto também abrangente, muito vasto, mas surgiu as duas divisões do conceito da salvação, que é a teologia arminiana e a teologia calvinista, ok? Então, nesse meio tempo, vai surgindo, porque os tempos vão se passando e a teologia vai acompanhando, como nós falamos no vídeo anterior. A teologia não fica lá isolada, ela vai acompanhando, ela vai desenvolvendo com o tempo. E aí vai surgindo igrejas protestantes, né? E com a reforma de Lutero, existiu muitos pontos positivos, mas a reforma trouxe também muitos pontos negativos. Por quê? Porque antes o povo não tinha liberdade de ler as Escrituras e buscar uma interpretação dirigida por Deus à luz das Escrituras. Era o Papa ou os bispos da Igreja Católica que ditavam as regras para eles. Já na reforma, todos tiveram liberdade de ter as Escrituras nas mãos e de interpretar as Escrituras. E essa livre exposição de interpretação, usando uma ciência chamada hermenêutica, vai contrariar muito das verdades bíblicas. Por quê? Porque vai surgir lá na frente muita distorção das verdades bíblicas. E aí vai surgir protestantes luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, mas vai surgir muitos outros que não vão conservar os dogmas da igreja à luz de uma teologia sistemática. Vão desvirtuar de muitas linhas da reforma à luz do que Martinho Lutero, Calvino, Agostinho, Abelardo e muitos outros reformadores que manteram uma verdade cristã pura, vai ser agora difundida por pensamentos até agnósticos, pensamentos até deístas e de linha pagã, não é? Então, infelizmente, esse foi o ponto negativo da expansão da teologia até os dias de hoje, como você pode ver. Mas não apenas surgiu os protestantes e os pentecostais. Tem uma outra rede aí de igrejas chamadas neopentecostais. E a essas aí, né, se na protestante e nos pentecostais já existe um desvio de linha teológica, né, puritana, podemos dizer assim, de forma ortodoxa, imagine os novos pentecostais, né, que é os neopentecostais. E uma das características dos neopentecostais é exatamente o exorcismo, né? E uma linha pragmatisma, é uma linha teológica pragmatisma. E existe também dentro dos neopentecostais a teologia liberal. Infelizmente essa é a realidade, mas não podemos fugir dela. Então nós temos aqui agora, finalizando e concluindo
a nossa palestra sobre a origem e o surgimento da teologia, temos como ênfase e podemos concluir que há entre a filosofia e a teologia, que na filosofia o homem busca compreender Deus à luz da razão, sempre foi assim, né? Mas na teologia é Deus que se revela ao homem. E a chegada dos gregos, dos filósofos, né, não foi uma coisa ruim para a teologia. Graças a Deus pela chegada dos gregos, porque eles trouxeram mais força ainda no sentido filosófico e teológico para a teologia, ou seja, para o discurso a respeito da pessoa de Deus. Então, Martinho Lutero, ele vai, à luz das Escrituras, confrontar, após a reforma, os grandes absurdos, né, em relação aos dogmas fiéis da igreja. E aí, nesse período, surge o que nós chamamos de reforma puramente protestante. E nós já temos com isso a verdade única e pura das Escrituras. Eu espero em Deus que você tenha compreendido, ou pelo menos pego uma base da origem e chegada da teologia até os dias de hoje. Deus te abençoe, que você possa se aprofundar mais, porque tem muito mais de teologia para mim e para você.